Fala, meu povo, e aí, como é que estão? Tudo bem? Professor Caldeira, mais essa oportunidade com vocês para mais uma aula de Direito Penal. Na aula de hoje nós vamos falar exclusivamente com você que está estudando para o concurso de Polícia Militar do Estado do Tocantins, seja para o cargo de soldado ou para o cargo de cadete, né? O famoso aluno oficial. O que acontece? Nesse nosso encontro de Direito Penal, eu quero trabalhar um detalhe diferente com vocês. Eu quero falar um pouco sobre as características da banca. Aqui no Caveiras Negras, você obviamente já sabe que a gente não simplesmente joga as aulas para você. Existem algumas aulas que são aulas teóricas, que você tem que aprender o conteúdo, mas é muito importante também você entender o perfil da banca. E a gente vai fazer um vídeo desse em cada disciplina, em cada matéria, para que você entenda melhor como é que a banca costuma cobrar. Nós vamos trazer conteúdo por meio dessas questões. Eu vou apresentar o conteúdo a você, mas o maior objetivo aqui é que você entenda como o examinador da banca FGV, ou seja, como a pessoa, o professor que vai elaborar a sua prova de Direito Penal da PM do Tocantins, ele explora o assunto na questão, beleza? E aí você vai ter uma grande surpresa, obviamente, por entender que a banca FGV não é aquela banca difícil, ou seja, uma banca de 7 cabeças. Muita gente pensa, mas eu vou fazer uma prova, a prova vai ser difícil. Não vai ser difícil se você tiver estudado do jeito certo, beleza? Tá aí na tela para você então agora, nesse momento, reta final, PM do Tocantins. Vamos então iniciar a nossa análise. A primeira análise que eu quero trazer para você, uma questão que foi cobrada, foi elaborada e aplicada o ano passado pela banca FGV, aí no ano de 2024. A questão diz o seguinte, e aí depois que eu responder a questão juntamente com vocês, eu vou trazer a justificativa, onde é que está o gabarito, e vou trazer as considerações acerca da forma que a banca cobra na hora da prova. Vamos lá. João, com vontade livre e consciente, praticou conjunção carnal com sua esposa, maior de idade, aproveitando de que ela se encontrava completamente embriagada, não podendo oferecer resistência. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João responderá pelo crime de... Aqui você já entendeu, veja, o autor desse crime é João, ele teve conjunção carnal com a sua esposa, que era maior de idade. Até então, não há nenhum crime. Porém, quando ele trouxe assim, ó, aproveitando de que ela se encontrava completamente embriagada, não podendo oferecer resistência. Aí aqui a gente já vislumbra o quê? O crime de estupro. Mas pelo fato dela estar embriagada, não podendo oferecer nenhum tipo de resistência, não é aquele crime de estupro lá do artigo 213 do Código Penal, que se você for fazer a prova de cadete, você vai ter tempo para estudar junto comigo, inclusive, esse assunto, tá? Quem for fazer soldado, a parte de crimes contra a dignidade sexual não está no edital. O objetivo aqui não é explorar cada detalhe de cada cargo, é só para você entender como é que a banca cobra. Aí, nesse caso, o examinador da FGV, ele quer saber só que crime o João praticou. E aí, nesse caso, professor, qual é o crime? O crime dele aqui é o estupro de vulnerável simples, majorado por ter sido praticado pelo cônjuge da vítima, beleza? Então, nesse caso, o nosso gabarito é o quê, professor? Nesse caso, o gabarito é letra A. Você que já estuda mais tempo, se já tiver marcado também o gabarito letra A, né? Muitas vezes quando a gente termina de ler a questão, o aluno já até tem o gabarito dele ali. E aqui eu coloquei a justificativa para vocês. Por que o gabarito é letra A, professor? O gabarito é letra A, primeiro, o artigo 217A diz que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Aí muita gente pensa que o estupro de vulnerável é só isso aqui. Professor, o estupro de vulnerável é só se a vítima for menor de 14 anos? Não. Quando você pega lá o parágrafo 1º do mesmo artigo 217A, ele diz que incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou doença mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Eu deixei marcado aqui de azul para você, chamando sua atenção que esse trecho aqui, ó, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, é a mesma coisa que está aparecendo aqui em cima na questão, ó, não podendo oferecer resistência. É por esse motivo que o gabarito é a letra A, o crime de estupro de vulnerável na forma simples. Professor, mas por que a majorante? Aqui está escrito majorado. Majorado é porque tem um aumento de pena, né? Aqui na letra A. Se você abrir o artigo 226, diz o seguinte, que nos crimes contra a dignidade sexual, a pena é aumentada de metade se o crime é praticado por ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão ou cônjuge. Então, crime de estupro, estupro de vulnerável, dentre outros, que forem praticados por qualquer uma dessas pessoas, vai ter esse aumento de pena. E é por esse motivo que o gabarito é a letra A. Estupro de vulnerável simples, majorado por ter sido praticado pelo cônjuge da vítima. Antes de você me perguntar assim, professor, mas essa questão é uma questão difícil, eu ainda não estudei esse assunto, então provavelmente eu não ia conseguir acertar. Tá, tudo bem. Eu até respeito essa situação, mesmo porque quando você não estudou o assunto, não tem como se acertar. O nosso objetivo aqui foi o quê? Trazer uma questão para que você veja como a banca cobra.
Tudo que a banca cobrou, tá onde, professor? Tá na letra da lei. Tanto é que eu coloquei para você, ó, abra lá o artigo 217A, parágrafo 1º, e depois o artigo 226, inciso 2. Tá na letra da lei. E onde é que eu encontro, obviamente, essa letra da lei, professor? Tá aqui, ó, no Vadimeco, beleza? Então, para você que é nosso aluno, eu não tô, obviamente, fazendo esse vídeo para questão de divulgação de material ou algo do tipo, mesmo porque é uma aula que está sendo disponibilizada dentro da sua área do aluno. A você, nosso aluno, que já está estudando com a gente para PM Tocantins, entendeu? Então, quando eu falo para você sobre o Vadimeco, é que você precisa assistir as videoaulas, você precisa fazer o seu estudo sempre com o Vadimeco do lado. Esse Vadimeco aqui, por exemplo, é o Vadimeco específico para PM Tocantins, já pós-edital, de acordo com o edital. Então, você vai assistir na aula, vai sempre acompanhando. A aula de Direito Penal, todas as minhas aulas que você estiver assistindo, de crime contra a pessoa, crime contra a administração pública, seja qual for o assunto de direito penal que você estiver estudando comigo, você tem que estar com o Vadimeco em mãos, tá? Professor, pode ser esse Vadimeco aqui ou pode ser outro? Pode ser outro. Para mim não interessa se você adquiriu o Vadimeco com a gente ou se você adquiriu com qualquer outra empresa. A minha única exigência tem que ser um Vadimeco específico para PM do Tocantins. Tem que estar na capa do Vadimeco isso aqui, ó. Tá vendo? Vadimeco PMTO. Por quê? Porque quando você compra um Vadimeco geral, que não é específico para PMTO, é um Vadimeco muito grande, muito genérico. Aí você vai ter a sensação de que vai precisar ler muita coisa para fazer essa prova, e não precisa. Esse aqui que eu estou te mostrando, por exemplo, ele tem pouco mais de 180 páginas, é um Vadimeco para o cargo de soldado, mas a gente tem ele também para o cargo de cadete, e não fica muito extenso comparado com outros Vadimecos, porque os outros Vadimecos não são específicos. Então você vai acabar estudando assunto que não tem necessidade, que não vai cair na sua prova. Beleza, professor? Primeira informação sobre a maioria das questões de direito penal da banca FGV estar na letra da lei. A segunda informação que eu tenho para você, que é uma notícia boa, é a maioria das questões de direito penal da banca FGV sempre traz um caso concreto, um caso hipotético. Melhor dizendo, como a gente chama, inclusive, lá no meu lindo e maravilhoso estado do Tocantins, não sei se você sabe, mas eu sou natural aí do estado do Tocantins, a gente fala muito sobre historinha. Não, conta uma historinha antes para você. E o contar dessa historinha é que você tem que tomar cuidado para você não viajar demais. É só você ficar preso ao que o examinador está pedindo a você. Professor, me dê um outro exemplo. Eu vou te colocar uma outra questão de direito penal com uma outra situação que também é uma historinha, beleza? Bora lá na tela, tá aí, ó. E mais uma vez, o nome do personagem é quem, professor? O nome do personagem é João. Vamos lá para mais uma história, ó. Veja bem, uma questão, uma história, né? Veja bem, desculpem. Em comunhão de ações e desígnios com uma pessoa não identificada, João, em comunhão de ações e desígnios com uma pessoa não identificada, abordou Maria, que caminhava pelo centro de São Paulo, afirmando que a mataria caso ela não entregasse sua carteira. Nesse contexto, uma guarnição da Polícia Militar, ao presenciar a cena, imediatamente deu voz de prisão ao criminoso, encaminhando-o à autoridade policial, que no caso é o delegado de polícia. Durante o interrogatório em sede policial, João ofereceu R$5.000 ao delegado de polícia para que este deixasse de lavrar o flagrante, proposta imediatamente recusada. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João responderá em concurso pelos crimes de roubo. Aí vem lá, letra A, roubo circunstanciado, pelo concurso de pessoas e corrupção passiva qualificada. B, roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção ativa simples. Letra C, roubo qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção passiva simples. E depois, roubo simples e corrupção passiva qualificada. Resumindo, percebeu que ele só contou uma historinha? E aqui eu deixo bem claro a vocês. O que ele fez, professor? Ele só juntou com outro indivíduo e foi lá praticar o crime de roubo. Foi preso? Foi preso, beleza. Só que aí, quando ele chegou na delegacia, o que ele fez? Ofereceu R$5.000, que é o crime de corrupção ativa. O ato de oferecer já configura o crime. Ofereceu R$5.000 ao delegado para que o delegado soltasse e ele não levasse o auto em prisão em flagrante. Professor, nesse caso, então, qual é o gabarito? Eu já até dei o gabarito para você nesse cenário, né? Quando eu falei quais foram aí os crimes praticados. Tá aí na tela para você. Vai ser o roubo circunstanciado, a letra B, ó, já até clicou, já apareceu aí, de mais uma fera, já jogou o gabarito pra gente. Beleza? Letra B. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção passiva simples. Professor, por que foi roubo circunstanciado? O roubo circunstanciado é aquele roubo que tem aumento de pena. É porque ele praticou o crime juntamente com outra pessoa, tá? Praticar o crime de roubo sozinho, a princípio, vai dar roubo simples. Mas agora, se tiver ele outra pessoa, aí nós já temos o roubo majorado, o roubo circunstanciado, que tem ali o aumento de pena. Então, percebeu que aí na questão ele falou João em comunhão de ações e desígnios com outra pessoa não identificada. Então, tinha mais uma pessoa com ele. Então, era ele e outro camarada que abordou a Maria, que caminhava e tudo mais. E falou que se ela não entregasse a carteira, ele a mataria, né? Então, no caso, grave ameaça aí, nesse caso, crime de roubo. É um roubo com aumento de pena, né? Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção passiva simples. Agora vem um detalhe importante. Esse cenário da corrupção passiva simples, muita gente tenta confundir você com a corrupção
Com a corrupção ativa é simples da corrupção passiva. Na corrupção passiva, ela é praticada pelo funcionário público, né? É quando o funcionário público ele solicita, quando ele recebe, ou então quando ele aceita uma promessa de uma vantagem devida. Agora, no caso específico, foi apenas João que ofereceu, entendeu? Então, João ofereceu R$ 5.000 ao delegado para que ele não lavasse o auto de prisão em flagrante. Então, quando ele ofereceu, só ele pratica o crime, porque o delegado recusou conforme manda a questão. Professor, tá certo, já entendi. Qual é a fundamentação? Onde é que está a resposta? Agora vem para ratificar, para confirmar tudo aquilo que eu falei para vocês mais cedo sobre a letra da lei. Veja bem, é o artigo 157, que vai falar sobre o crime de roubo, e aí depois, ó, combinado com o artigo 333 do Código Penal. Olha aqui. Ó. Artigo 333 do Código Penal. Aqui, corrupção ativa e aqui, o crime de roubo. Professor, me diga uma coisa agora. Qual é o objetivo? Mostrando essa questão pra gente, fundamentação, etc, enfim, tudo mais. Aqui, o detalhe é bem simples, é bem tranquilo, para você observar a historinha que tem antes. O que as questões da banca FGV sempre têm feito com vocês, tá? Inclusive, quando eu vim gravar esse vídeo, né, até o professor Natal falou o seguinte, Caldeira, você vai gravar o vídeo ainda, o professor Caldeira tá meio capembado aqui da saúde, conforme você tá vendo, mas deixa você sarar primeiro e tudo mais, depois você grava o vídeo. Eu sempre digo uma coisa ao Natanael, e ele também fala isso pra mim, que eu cobro muito ele, com relação à questão de saúde, mesmo estando doente, fala, não vai gravar, e ele mesmo assim vai. Hoje foi o dia da minha pessoa fazer essa pirraça, né? Então, mesmo ruim da saúde, a gente tá aqui gravando nesse pleno domingo. E eu falei uma coisa para ele interessante, que é o seguinte, você, quanto mais cedo o nosso aluno ele conhecer o perfil da banca, melhor é os seus estudos. Porque aí, quando ele estiver estudando, ele já vai imaginando como é que aquilo vai cair em prova. Entenderam? Então, veja. Tá vendo? Agora eu tô pagando o preço por não ter obedecido o professor Natanael, né? Mas, continuando, observe a historinha. Ele contou uma historinha e perguntou para você qual seria o crime praticado, que situação, se seria roubo com aumento de pena, né, o roubo circunstanciado, se tinha concurso de pessoas ou não, se tinha crime de corrupção passiva ou corrupção ativa. Tudo isso aí é o quê? Baseado na historinha. Professor, tudo bom, mas me coloca uma outra questão. Vou te colocar uma outra questão aí, salvo engano, foi cobrada lá na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Deixa eu avançar um pouco mais aqui, ó. Não, foi para a Polícia Militar de... Não, Rio de Janeiro mesmo. Tá aí na tela para vocês, ó. Mais uma questão e mais uma vez com o nome do personagem João, tá vendo? Deu nada. João foi capturado em flagrante pela polícia. João foi capturado em flagrante pela prática do crime de furto simples consumado, ensejando em prejuízo patrimonial de R$3.000 à vítima. Durante a instrução processual, em observância ao contraditório e à ampla defesa, comprovou-se que João, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João, letra A, deverá ser condenado, mas sua pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços em razão da embriaguez proveniente de caso fortuito. Letra B, deverá ser condenado, sendo certo de que a pena pode ser agravada em razão da embriaguez proveniente de caso fortuito. Letra C, deverá ser absolvido impropriamente em razão da embriaguez proveniente de caso fortuito. Letra D, deverá ser absolvido propriamente em razão da embriaguez proveniente de caso fortuito. E letra E, deverá ser condenado sem redução ou agravamento de pena. Resumindo, mais uma vez aqui o objetivo não é trazer para você informações sobre o conteúdo em si, ensinar você sobre a embriaguez do artigo 28 do Código Penal, se ela causa ou não isenção de pena, quais são as possibilidades. O objetivo aqui é mostrar para você como é que a banca explorou o assunto. E mais uma vez, a banca FGV explorou o assunto por meio de quê? Por meio de um caso concreto, por meio de uma historinha, tá vendo? João foi capturado, enfim, etc. Vou jogar logo o gabarito para vocês, para que a gente não perca tempo, porque o nosso objetivo aqui não é ensinar o conteúdo. Você aprende esse conteúdo aqui nas outras aulas de Direito Penal, que algumas já estão gravadas e outras eu estou gravando. Veja bem, aqui o gabarito deu o quê, professor? Deu letra A. Professor, por que deu letra A? É quando a gente abre o artigo 28, parágrafo 2º do Código Penal. Lá diz que a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possuía, ao tempo da ação ou omissão, plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa é a fundamentação. Porém, mais uma vez, eu destaco 2 pontos para vocês. 2 pontos que eu falo, 2 posicionamentos. Primeiro, a resposta está na letra da lei.
reforçando a necessidade de ler o vade-mecum, de ler o Código Penal. E, obviamente, o segundo ponto é, mais uma vez, o examinador, né, o professor da FGV, ele explorou o assunto por meio de uma historinha, por meio de um caso concreto. Então, a banca FGV, ela não é uma banca difícil. E eu trago várias outras questões aqui para vocês. Tá? Se você quiser, eu posso trazer para você não sei quantas questões da banca FGV de direito penal, das mais variadas provas, em que na maioria das vezes o examinador, a resposta da questão de direito penal está na letra da lei, mas ele não pergunta, de acordo com o artigo 25 do Código Penal, assinar a alternativa correta. Não funciona assim. Ele coloca sempre uma historinha, sempre um caso concreto, um caso hipotético, para que você possa utilizar ali da sua memória, né? Testando a sua capacidade de lembrança do conteúdo estudado. Ele fala assim, para aí, vamos ver se esse camarada lembra do que está no artigo 28 do Código Penal. Ele coloca uma historinha e a resposta está naquele artigo 28, mas tem a história antes. Beleza? Professor, tudo certo. Então as questões não são difíceis, as questões não é aprofundada do ponto de vista doutrinário, jurisprudencial, não são. Claro que tem uma ou outra questão que explora jurisprudência ali, doutrina, mas é bem mais raro em direito penal isso. Beleza? Professor, tá tudo certo. Mostre mais algumas questões pra gente. Vou mostrar mais algumas para vocês aqui, ó, só para que você possa compreender o que o professor tá falando, ó. Essa daqui também do ano passado, ó. Uma historinha também, ó, tá vendo? Ó? Luiz caminhava pela rua, ocasião que deparou-se com João, inimigo de longa data, etc. Aí pergunta, dá uma história lá, esse caso aqui é um caso de erro de execução, tá? O gabarito, a fundamentação dessa questão aqui está lá no artigo 73 do Código Penal, porém, mais uma vez, ele coloca uma historinha para você. Deixa eu dar um outro exemplo. Ó. Uma outra questão também de 2024, ou seja, do ano passado. Ele cobrou o artigo 129 do Código Penal, o crime de lesão corporal. Mas tá vendo? Começa com a historinha. José agindo com dolo de lesionar. Tá vendo? Mais uma questão para que você tenha uma noção. Também de 2024, aplicado pela FGV na prova da PM São Paulo. Tá aqui, ó. Começou com o quê, ó? João, empresário, comentou com o Matheus, amigo de longa data, etc. Que ia praticar um crime, beleza, que crime que foi? Tá aqui, ó. Isso aqui é um caso de um indivíduo que pratica o crime de tráfico de influência, inclusive, tá? Então tá aqui gabarito letra C, mas a fundamentação tá na letra da lei. Então tem algumas coisas que você pode levar em consideração sobre a banca FGV nas questões de direito penal. Quais são as duas coisas, professor? Número 1, na maioria das vezes as questões traz uma historinha. E número 2, a resposta sempre está na letra da lei. Então você não precisa ficar aí preocupado em ler livros e livros, pode deixar que isso aí é função minha enquanto seu professor. Mas é importante você entender o perfil da banca, principalmente porque quando você estiver lendo o seu vade-mecum, cada trecho aqui que você for ler, você tem que ler e pensar, cara, como é que vai ser uma questão na hora da prova? Na hora da prova você vai lembrar que o examinador vai cobrar de você o assunto que está no material, só que sempre trazendo uma historinha. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Eu queria muito trazer essa primeira aula para vocês, então mesmo que com a situação de enfermidade, para que você entendesse um pouco, tá bom? Se eu perceber que a tosse do professor, aquela coisa toda atrapalhou muito a aula, ou se você perceber isso, me mande mensagem que assim que eu melhorar um pouco com essa xaropada que eu tô tomando aqui, eu gravo esse vídeo novamente, tá bom? Beijo para quem for de beijo, como eu sempre digo, e abraço para quem for de abraço. Valeu!